Daí aqui eu já começo com a minha parte mais terror e aventuras. Bom, aventuras foi ali na outra estante, aqui é mais terror. Mas aqui ainda temos o Sherlock Holmes. Então eu tenho do Conan Doyle, né? Tenho todos os contos e tenho os romances também ali em cima. Daí eu tenho histórias inspiradas pelo Sherlock Holmes de outros autores, inclusive tem uma do King aqui, as novas aventuras de Sherlock Holmes. Tem o livro dos vilões vigaristas, que são histórias de vilões vigaristas, quem imaginaria, né? Tem o Arsène Lupin, do Maurice Leblanc, que foi aquele cara que ele se interessou, ele gostou tanto de Sherlock Holmes que ele quis criar o dele, né? Tem até uma história engraçada que ele queria fazer um crossover lá entre as histórias do Arsène Lupin com o Sherlock Holmes e o Conan Doyle não quis. E daí ele criou um cara com um nome muito parecido com o Sherlock Holmes. Ele criou o Sherlock Holmes, o cara era um safado. Aqui tem a Torre Negra do Stephen King, ali tem uma florzinha. E aqui começa, né? Aqui começa a festa do Stephen King. Aqui tem um monte de Stephen King pra todo lado, minha gente. Eu tenho quase todos os livros publicados dele no Brasil. Todos os livros publicados dele no Brasil eu tenho, na verdade. Só não tenho os livros de Bachman. Por motivos óbvios, né? Que aquele livro tá caríssimo para se adquirir pelo simples fato de que tem o Fúria, o Rage, que é aquele conto que ele tirou de circulação. Então, hoje em dia, quem tem os livros de Bachman tem um dinheiro guardado, né? Porque daí dá pra vender pra malucos como eu, que querem ter a coleção completa do Stephen King. Ali está um dos meus livros favoritos de todos os tempos, que é o A Coisa, assim como o Revival, que é um dos meus livros favoritos também. Eu amo demais esses dois livros. Aqui tem um monte de Stephen King, um monte. Que continua, tem os livros de contos também, tem alguns livros de terror aqui, por exemplo, esse daqui é A Entidade do Franco de Felita. Gosto demais desse livro, é muito bom. A Casa Assombrada de John Boyne, mais ou menos, ele começa muito bem, termina mais ou menos. A Noite Devorou o Mundo, esse livro é muito legal, é um livro de zumbis meio assim introspectivo, sabe, diferenciado, bem legal também. Aqui nós temos livros da Anne Rice. A Anne Rice, ela me seduz, porém ela me perturba também, porque ela é muito... Os vampiros dela são muito emos. Ai, meu Deus do céu, é um sofrimento, é uma contemplação sem fim. Eu falo, cara, sai dessa vida, você tem a vida eterna, vai ler um livro. Entrevista com o Vampiro, tem o Vampiro Lestat, A Rainha dos Condenados, a História do Ladrão de Corpos, nessas edições belíssimas da Rocco. Mas daí tem as outras edições capengas da Rocco, que eles estão republicando os livros da Anne Rice. Tem também uma edição bonita da Hora das Bruxas. Eu tenho que, eventualmente, um dia qualquer aí, tem que trocar essa minha edição aqui, que ela é meio ruinzinha. Mas a Hora das Bruxas, eu amo. As continuações são horrorosas. Lasher Tautos é uma porcaria, mas a Hora das Bruxas 1 e 2 é muito bom. Tem a Shirley Jackson aqui. E tem esse livro bem legal, Os Elementais, do Michael McDowell. É muito legal esse livro, uma história de terror no sol, no calor, que pra mim calor já é terror o suficiente, né? Então, imaginem. Aqui tem o pretensioso Casa de Folhas. Eu comecei a ler esse livro, tanto em português quanto em inglês. Comecei em inglês também pra ver se melhoraria, mas que livro chato. Mas eu vou voltar pra ele, porque eu me recuso. Todo mundo fala, é o melhor livro de Casa Assombrada, é o melhor livro. E eu só achei chato. Chato de galocha. Aqui temos Clive Barker, A Noite dos Mortos-Vivos. Tem alguns livros aqui de terror, né? Tem o terror Dan Simmons. Dan Simmons escreveu Hyperion, que tá logo ali embaixo. Tem o Exorcista. É engraçado, gente, porque eu fui reler Exorcista. Eu já li várias vezes Exorcista, né? Ao longo da minha vida. Daí eu fui reler esse ano e... Ai, meu Deus. Sabe, eu comecei a prestar atenção no tanto na quantidade inacreditável de metáfora que ele faz, e eu comecei a ficar perturbada, sabe? Porque quando eu percebo uma coisa, eu não consigo não perceber mais. Então foi difícil pra mim. Toda vez que ele falava, ai, as areias do deserto se ergueram como se fossem uma cobra de 5 metros. Aí 2 linhas pra baixo ele falava, ai, porque o Pazuzu apareceu e escondeu o sol como se fosse uma peneira cheia de furos. Ai, meu Deus, e daí eu não consegui não perceber mais, senhor. Enfim, né, aqui iniciamos meus livros de psicopata. Tenho vários de crimes e não sei o que. E aqui temos uma adorável capivara
Porque paranaenses têm um estranho amor por capivaras. Eu não entendo. São ratos gigantes e fofinhos. Mas eles... Ai, que bonitinho. É muito fofinho. Amo essa capivarinha. Vocês já comeram capistel? Que é um pastel de capivara? Porque aqui no Paraná tem. A galera gosta. Ai, ai. Enfim. Capitalismo, né? Pega até a capivara pra virar um negócio rentável. Ali tem o BTK, o H.H. Holmes, que eu já li esses dois. O Manson ainda não li, Columbine ainda não li também. Mas aqui tem uns livros que eu já li, são muito bons. Tipo esse daqui, Serial Killers, Histórias Reais, né? Tem o do Louco ou Cruel, da Ilana Casoy, que são o Made in Brasil, que são 2 livros em um e falam sobre psicopatas brasileiros, ou seja, terror em dobro. Aqui tem o caso dos Nardoni e da Richthofen. Eu confesso pra vocês que eu não gosto de caso de serial killer vivo e assassino vivo, porque eu acho que eles ficam se achando, entendeu? E eu realmente tenho um ranço disso. Tem a Medicina Macabra, que é bem interessante. Tem alguns livros aqui de gente muito, muito podre, entendeu? Gente podre. Ali tem... Eu não vou mexer não, porque tá longe de mim. Mas ali tem o Ray Bradbury. Vários livros dele. Eu amo este homem. E aqui já começa minhas ficções científicas junto com o meu pequeno dinossaurinho. Ali tem o Ray Bradbury, tem essa trilogia aqui que é bem legal, bem interessante, que é sobre zumbis, mas meio com ficção científica. Lembra muito livros do Stephen King, tipo A Dança da Morte, que inclusive eu amo de paixão. Esqueci de falar pra vocês do meu amor por A Dança da Morte. Aqui tem o Sir Arthur Conan Doyle com O Mundo Perdido. É um livro de dinossauros no Brasil. É bem legal. E aqui entra as minhas ficções científicas, como eu disse, né? Tropas Estelares, Kindred, Um Cântico para Leibowitz, A Cidade dos Amaldiçoados, O Enigma do Outro Mundo, bem legal. Planeta dos Macacos, amo também. E aqui tem o querido Arthur C. Clarke. Eu amo Arthur C. Clarke, um dos meus autores de ficção científica favoritos. Encontro com Rama é sensacional, baixa bem a bola do ser humano. A Cidade e as Estrelas é ótimo também. Eu acho que talvez seja o meu favorito esse daqui. Aqui temos mais dinossauros, como vocês podem perceber. E deixa eu afastá-los aqui pra vocês verem o que tem lá atrás. Eita, aí. Ali tem o Philip K. Dick, que dispensa comentários, que também é um baita homem. Aqui tem o Chuck Hogan e o Guilherme Del Toro, numa trilogia que se tornou uma série. A série era bem legal, bem legalzinha, mas foi cancelada. Sobre vampiros também, muito interessante. Esse tipo, vampirismo aqui é tipo uma epidemia, sabe? É muito doido, bem nojento, um livro nojento. Aqui tem alguns livros que eu ainda não li, tipo Snow Crash, A Princesa de Marte, História de Sua Vida e Outros Contos eu li, é bem legal, que tem aquele filme maravilhoso chamado A Chegada. Neuromancer Eu Tenho Preguiça e Laranja Mecânica, idem. Daí aqui tem outros livros que uns livros que eu li, outros que eu não. As Flores para Algernon eu li, Eu Sou a Lenda também, muito bom. Aqui tem Zumpiros e Eu, Robô, do Asimov. Outro de Asimov. Esse daqui, se não me engano, é um livro bem interessante sobre viagem no tempo, talvez? Não sei. Ali tem o... Nossa, meu dinossauro caiu, coitado. Tem o Kurt Vonnegut, que eu ainda não li. Tem o Nós Amiatin, que são algumas das primeiras ficções científicas, né? Piquenique na Estrada, é bem interessante, gosto muito também. Tem um livro do Tarkovsky, o Stalker, é inspirado nesse livro aqui, Piquenique na Estrada, bem legal. Ali tem o Android Sonho com Ovelhas Elétricas, o maravilhoso Blade Runner. Temos também Duna. Eu sei que Duna continua por, sei lá, centenas de livros, mas eu só tenho interesse basicamente nos que o Frank Herbert escreveu. Oh, meu Deus, o dinossauro se recusa a ficar em pé. Ai, tá parecendo eu no começo do ano. Enfim. Aqui temos Hyperion, que é muito bom. Eu fiquei apaixonada por esta... se não me engano, são 4 livros. A Aleph acabou de publicar o outro, que é o Endymion, se não me engano, que é a continuação de A Queda de Hyperion. E eu quero ler.
né? Mas eu vou dar um tempo, porque eu passei um tempo lendo esses dois aqui e são muito bons, gostei bastante. Mas eu acho que o outro eu vou deixar por um tempo. Tem o Nova, que eu ainda não li, até o Termos, que eu li recentemente, é bem legalzinho. Nada demais, mas é bem legalzinho. Aqui eu tenho o 1984, vocês acreditam que eu ainda não li esse livro? E temos também essa ficção científica semi-adolescente aqui, que eu ainda não sei o que pensar. Bom dia, saberei. Tem a Margaret Atwood com suas deprimências. E ali temos o meu amado Jurassic Park. Não sei se vocês perceberam, mas eu gosto de dinossauros. Eu gosto de dinossauros, eu gosto de dinossauros. Eu adoro um dinossauro. E daí, meninos, eu gosto muito de Jurassic Park. Eu idolatro o primeiro filme. Eu amo aquele primeiro filme, que tem as cenas mais lindas de todos os tempos, sabe? Quando eles veem o dinossauro pela primeira vez. Ai, maravilhoso. Enfim, o Enigma de Andrômeda também é muito legal, que deixou assim, me deixou com outro nível de ansiedade quando que fala sobre as coisas, as bactérias que as naves que fazem viagem pro espaço trazem de volta pra Terra. Nossa senhora, é pra acabar. Colônia e Expansão é um livro de ficção científica com aranhas. Tenho certo interesse. Vocês já estão cansados? Porque a gente não chegou nem na metade. Eu tenho agora, eu inclusive vou dividir, né, em partes. Eu acho que essa daqui vai ser o início de, sei lá, talvez da segunda parte, não sei. Ou da terceira, então eu vou colocar no título, vocês vão ficar sabendo em que parte vocês estão desta saga da estante, né? Aqui chegamos na minha parte de literatura brasileira. Então temos Caio Fernando, Mário de Andrade, Rubem Fonseca, Clarice Graciliano, temos o amado Machado de Assis com seus contos completos e os seus romances. Temos também José de Alencar. Tomara que a Nova Fronteira continue lançando esse box, porque eu quero os outros romances de de José de Alencar. José de Alencar acompanhou-me na infância. Quando eu tinha uns 10 anos, eu lia loucamente o Tronco do Ipê, e esse livro ainda hoje, eu tenho um carinho imenso por este livro, eu amo. A poesia completa da Cecília Meirelles. Eu estou nessa intenção de ler mais poesia, então Cecília Meirelles, né? Lima Barreto, esse belo box aqui com a obra completa. Tem também o Guimarães Rosa, que eu ainda não li. O Monteiro Lobato e o lindíssimo do Érico Veríssimo aqui. E aqui tem uns livros lá, uns livros da galera latina. Então tem o Marques, tem o Cortázar. Temos também o Fernando Pessoa e o Eça de Queiroz. Então, a galera da língua latina. Não tô falando que eles são latinos, tô falando da língua latina. Entendeu? Entendeu, né? Pois é. Ai, deixa eu arrumar ali que ele tava meio desconjuntado. Daí aqui, temos a nossa continuação de livros brasileirinhos. Tem o Ignácio de Loyola Brandão, com Não Verás País Nenhum. Se não me engano, é uma trilogia. Eu tenho só esse primeiro, quero ler. Tô doida pra ler esse livro aí. Gregório de Matos, os contos brasileiros de terror, Machado de Assis, Euclides da Cunha, a lindíssima Lígia Fagundes Telles, Clarice Lispector, que eu, né, ainda um dia talvez eu venha a gostar, mais Érico Veríssimo, tem aqui a Lia Luft, eu gostei bastante dos livros dela, tem alguns aqui, tem mais Érico, Graciliano Ramos, Clarice Lispector. Daí tem o Aloísio de Azevedo. Tem o meu parente aqui, ó, Graça Aranha. A qualquer momento estou esperando que ele me ligue para dizer, ou então, né, um de seus filhos e netos me ligue para dizer que ele me deixou uma herança. Se vocês não sabem, meu nome é Cíntia Torres Aranha. Então, eu estou à espera da parte aranha rica da família ligar e entrar em contato comigo sobre a minha herança. Lavoura Arcaica, do Radu Nassar. E os livros do Radu Nassar em questão, né? Lavoura Arcaica eu li algumas vezes até que eu amasse ele. É um gosto adquirido esse livro. Aqui temos Graciliano Ramos, com Angústia, eu adorei esse livro. Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, que ainda não li. Tem a lindinha da Raquel de Queiroz, com esse Memorial de Maria Moura, que, gente, que livro! Muito bom. Daí dali de baixo pra cima tem a Ana Maria Machado, que eu conhecia da série Vagalume, mas agora quero ler as coisas adultas dela. Tem a Ana Miranda, que faz biografias romanceadas. Esse daqui é do Augusto dos Anjos, se não me engano. Esse daqui é do Gregório de Matos. Então, tenho bastante interesse. E tem mais Raquel de Queiroz. Eu gosto muito de Raquel de Queiroz.
A Lígia dispensa apresentações. Eu amo Lígia Fagundes Telles. E tem aqui a irmã Lispector, que eu tenho mais esperança de ler, que é a Elisa Lispector. Mais esperança de gostar do que da Clarice. Então, Fernando Sabino com Encontro Marcado. Daí tem aquele A Moreninha, a Carne e o Ateneu. Aqui tem a Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso. Pretendo ler em breve. Eu tinha começado no ano passado, mas parei. A Letícia Wierkowski, da Casa das Sete Mulheres. Tá faltando Travessia, que é o terceiro livro. Vou ver se eu troco Encontro na Sebo em algum momento. Tem a Júlia Lopes de Almeida ali também, com seus livrinhos. Continuando os brasileiros, aqui temos Chico Buarque, Domingos Peregrini, Rui Castro, Ana Paula Maia. Tem uma galera aqui, gente, uma galera. Tem até a série Vagalume ali, alguns que eu consegui guardar da minha infância. Eu amava a série Vagalume, eu li assim compulsivamente, acho que eu li todos. Eu só não li aqueles títulos que não me atraíam, tipo Casos da Borboleta Tíria, sabe? Nunca li aquele livro e eu nunca vou esquecer o título. Ai, ai. Tem alguns outros livros aqui do Essa, do Fernando Pessoa, que é aquele do Clube de Literatura Clássica. E aqui tem livros que eu ganhei quando eu era criança, exceto esse. Esse daqui não era de quando eu era criança, não. Mas esses aqui são. Aquele ali, ó, esse daqui a minha mãe ganhou quando ela era bebê. Então esse livro tem alguns anos, viu? Esse daqui eu ganhei quando eu era criança, As Mais Belas Fábulas. Eu amava esse livro, clássicos favoritos de todos os... Meu pai ligou em todas as livrarias da minha cidade, desesperado, porque eu tava ficando doente sem esse livro. Pra vocês verem como a criança já era perturbada logo cedo, né? Mais livrinhos. Aqui embaixo, esses que tá no saquinho, são os Hellblazer. Eu tenho uma certa coleçãozinha de Hellblazer, não chega nem perto de terminar, porque, sei lá, 3 por mês, eu não tenho tanto dinheiro pra ficar comprando Hellblazer unicamente, né? Daí tem os meus amados Tex. Eu amo Tex. É tipo uma tradição da família ler Tex. Ali tem o Calvin Haroldo e mais Tex. Daí aqui nós começamos na parte de artes e música, né? Aqui temos esse livro da editora Wish, do Incrível ao Bizarro, que são coisas estranhas do século, se não me engano, são da era vitoriana, bem interessante. As bizarrices da era vitoriana, né? Tinha muitas. Aqui tem o livro da literatura, as cartas e listas extraordinárias, que é bem legal também. Aqui tem um livro sobre a moda, da minha década favorita em relação à moda, né? Porque, ô décadazinha depressiva essa. Mas a moda da década de 40 era a coisa mais linda do mundo. Tá tendo essa oscilação de... Porque eu tava com a janela... Tá meio fechada aqui. E tá chovendo. Chove, não chove, entendeu, gente? Então tá oscilando a luz. Mas fazer o que, né? Daí aqui tem os livros do Van Gogh. Renoir, o Outono da Idade Média, do Huizinga. Tem alguns livros de arte também, que eu gosto bastante. Aqui tem uma arte do Van Gogh e aqui tem uma do meu pai. Ele fez isso em 95, quando eu tinha 5 anos. Ou seja, agora vocês vão poder saber quantos anos eu tenho, né? Oh, meu Deus. Tem a arte do meu pai e tem da minha mãe também. Minha mãe fez esse belíssimo tapete pra mim. Lindo, né? E aqui tem a arte que meu pai fez quando eu era criança. A Dama e o Vagabundo. Aqui, Eduardo, tem um livro de fotografia do oeste americano, norte-americano. Tem o livro da Marilyn Monroe, Friends, que eu amo de paixão. E aqui embaixo, gente, começam os meus livros amados de música. Deixa eu sentar aqui. Eita. Ai. Livros amados de música. Tem a Antologia dos Beatles, que é essa coisa linda aqui, que tá aqui. Tem a Década do Rock, que eu amo esse livro. David Bowie, Rolling Stones. Tem a minha banda favorita, que é o Queen. Juntamente com Dire Straits também, mas os danados não fizeram nenhum livro pra eu saber da história deles. Ai, Dire Straits. Aposto como é o Mark Knopfler que não quer que a gente saiba da vida dele. Aquele homem, viu? Fala sério. Frank Sinatra, Elvis... Tá me faltando o volume 2 do Elvis, mas, né, muito... se você for ficar comprando tudo que é continuação de coisa, a gente não vence, não. É muito dinheiro que vai. Aqui tem o Bob Dylan também, ali tem o David Bowie, não sei se vocês viram aqui, lindinho, David Bowie.
Tem o Bob Dylan com seus livros sensacionais. Eu amo esse livro de crônicas aqui do Bob Dylan. Tem aquela coleção das Belas Letras. Eles fizeram um clube uma vez de biografias de rock, era sensacional. Eu só assinei um ano, porque daí no próximo ano eu não pude, né? Mas, ai, que legal essa coleção. Era tão legal. Esse daqui que vocês estão vendo aqui, ó. Daí tem ali um Bonzo, tem a Janis Joplin, Roger Daltrey. Eu adoro essa biografia do Roger Daltrey, super divertida. Do The Who. Tem o Slash ali, o Duff McKagan, que é uma das minhas biografias favoritas também. Eu amo essa biografia aqui do It's So Easy and Other Lies, do Duff McKagan, já li umas 2 vezes. Livros do Fred Mercury, incluindo da Leslie Ann Jones, que quem é fã de Fred Mercury sabe que essa mulher é meio pirada da cabeça. Mas eu mantenho, né? Por que não? Continuando aqui. A Stevie Nicks também, que eu amei esse livro, maravilhoso. Tenho meu amado A Estrada da Cura, do Neil Peart. Ai, gente, é maravilhoso. Ou Neil Peart, como vocês preferirem. Tem também Música para a Viagem, volume 1 e 2, que eu já li também, eu amo. Eu amo tudo que esse homem escreve, ele era sensacional. E tem a autobiografia do Geddy Lee, My Effing Life. É bem legal esse livro também, vale muito a pena. O Rush é uma banda maravilhosa. E eles são tão queridos. Daí aqui eu tenho mais alguns livros de música, né? Tenho o Take On Me, do Morton Harkett, do A-ha. Tem também o Ozzy, Eu Sou Ozzy. Tenho Confia em Mim, Eu Sou o Dr. Ozzy. Ou seja, as maluquices do Sr. Ozzy Osbourne. Temos Metallica também. André Matos, o querido. Tem a Lita Ford, Vivendo Como uma Runaway. Tem o livro do Springsteen, que eu gosto muito, do The Boss. Tem a Cher. O livro do Dave Grohl. E daí tem o livro do Sting ali também, que é bem legal. Gostei bastante. O Sting era professor de literatura, vocês sabiam? Por isso que as letras do Polícia eram todas muito, assim, muito literárias, né? E o do Sting também. Letras bem literárias, bem legal. Qualquer dia eu tenho que fazer um videozinho sobre as letras literárias de Sting e de Police. Aqui eu tenho meus quadrinhos, né? Começam os quadrinhos. Então eu tenho o Corvo, logo ali. Eu tenho esse gibi aqui da Jane, que é um reconto da Jane Eyre, que é do Pipoca Nanquim. É bem mais ou menos, essa historinha é bem bestinha. Tem esses livros da Keonsuke Gendry Kim, né, que é o Grama, A Espera e Cães. Cães é tão fofinho, principalmente para quem ama cachorros. E aqui tem os meus chabotês. Eu amo chabotê, é sensacional. Solitário é maravilhoso. Um Pedaço de Madeira e Aço é um espetáculo. Afinal de contas, é uma história do ponto de vista de um banco de madeira, gente, sério. É tão terno, sabe, tão bonito, tão querido. Daí tem aqui Acender uma Fogueira, que é um reconto, uma adaptação em quadrinhos de um livro do Jack London. Tem Yellow Cab, Moby Dick, que também, né, é uma adaptação de Moby Dick. Museu, que é bem legal também. Purgatório. São muito interessantes, eu gosto muito da forma como o Chabotê cria suas histórias, suas narrativas. Tem muito silêncio nas narrativas dele, eu gosto bastante. Aqui tem alguns mangás, então tem o Cão que Guarda as Estrelas e Outro Cão que Guarda as Estrelas. E tem A Valise do Professor, que é uma adaptação daquele livro que eu mostrei pra vocês ali da Hiromi Kawakami, né? Esse é um gibi do Jiro Taniguchi. Tem outro do Jiro Taniguchi aqui também, que é o Zu no Inverno, do Pipoca Nanquim, e outro o de Baixa da Devir. Aqui é A Vida Secreta das Árvores, que é bem legal, uma HQ sobre árvores, né? Tem um livro também, esse daqui é uma adaptação daquele livro. Daí tem eu ia falar Black Mirror, que doideira. Black Paradox, do Junji Ito, que é o meu mangaka favorito de bizarrices. Que legal que é Junji Ito. E tem Frieren, Uma Jornada para o Além. Tem o 1 e o 6. Eu amo. Vocês já viram o anime? Tá na Netflix, vale muito a pena. Tenho aqui o Do Inferno, do Alan Moore. Daí tenho aqui um monte de coisa de Neil Gaiman. Então eu tenho os meus maravilhosos Sandman aqui, que eu amo, que é puro suco da arte, sensacional. Tem os prelúdios aqui do Sandman também. E aqui tem alguns outros gibis, tem que eu ainda não li. A Balada de Sophie, O Anel do Nibelungo, Moon Shadow. Aqui tem uma adaptação da Torre Negra para quadrinhos, do Stephen King. Esse daqui é bem raro, então fico feliz por tê-lo.
V de Vingança, que eu descobri recentemente quando fui pegar pra ler, que não é completo, eu fiquei puta da vida. Esses gibis aqui são okzinhos, Infiel e Blood, né? Vai falar sobre. É uns gibis ligeiramente sobrenaturais. Bem interessante também. Daí tem aqui os mitos de Cthulhu, do Lovecraft, tem os livros do Lucifer, gibi do Lucifer, Constantine, tem o Watchmen também. Esse daqui é bem bonito, A Luz que Fenece. E tem um estudo da Batalha do Havaí, aquele quadro do Pedro Américo, pela Lilia Moritz Schwartz, que é uma historiadora brasileira. Bem legal.